Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para conseguir esse tipo de bateria, né? Que são baterias de 3,7 volts, na verdade quando carregadas atingem até 4,2 volts. Esse tipo de bateria eu consigo retirando de dentro de baterias de notebook. Então eu consegui algumas baterias aqui, né? Um bocado por acaso. E eu pretendo então retirar essas baterias e verificar dessas baterias, são baterias usadas, de quais dessas baterias eu posso retirar essas células que ainda podem ser utilizadas. Muitas delas estão em boas condições. Quando uma bateria de notebook dá defeito, provavelmente é uma única bateria que apresentou defeito, ou um par delas, né? E aí o restante pode ser que ainda esteja funcionando. Bom, com essas baterias eu consigo montar um banco de baterias assim, e isso me serve para o seguinte: eu sou um sujeito que gosto de alguns confortos, né? Eu gosto de acampar e gosto de alguns confortos no acampamento. Um desses confortos é o seguinte: gostaria de ligar um ventilador no acampamento, né? Então vejam o que dá para fazer. Esse ventilador aqui foi montado com um motor de limpador de para-brisa. Posso usar também um motor de vidro elétrico. E com isso eu posso fazer o seguinte: deixa eu conectar os fios aqui. Bom, então, com esse banquinho de baterias aqui de 4 volts, eu consigo acionar esse motor que foi projetado para 12 volts. Mas vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu nem tenho coragem de ligar esse motor em 12 volts, porque provavelmente essa hélice não vai aguentar. Ela pode se quebrar aqui, tamanha é a rotação desse motor. Então, ó, com apenas 4 volts, apesar de terem várias baterias aqui, elas estão ligadas em paralelo, né? Então, em paralelo, o que eu consigo fazer é multiplicar a corrente, né? Então, isso aqui pode funcionar por várias horas. Isso daqui já me refresca dentro da minha barraca, dia e noite. E isso daqui funciona por várias horas, viu? Podem acreditar. Depois eu vou mostrar os cálculos para vocês direitinho, para vocês verem quantas baterias vocês vão precisar para um certo número de horas. Bom, nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês como é que você vai identificar as baterias que podem ser reaproveitadas, né? E de que forma você descobre quanta carga ela ainda pode reter. Então eu vou mostrar para vocês como é que a partir de um gráfico eu consigo descobrir quanta carga ela ainda consegue armazenar. Vamos abrir uma dessas baterias para a gente retirar essas células. É preciso cuidado para que a sua ferramenta não danifique as baterias lá dentro, né? Então vamos tentar atuar somente no invólucro de plástico aqui, ó, sem aprofundar muito a ferramenta e acabar danificando as baterias lá dentro. Elas são complicadinhas para abrir mesmo, né? Elas não foram feitas para serem abertas, né? Então o fabricante não colocou parafuso e nem travas aí. Então elas são coladas mesmo. Bom, então a gente vai separá-las, né? Vamos retirá-las aqui do grupo e depois nós vamos medir a tensão em cada uma delas. Bom, agora nós vamos medir a tensão nessas baterias e todas que estiverem com tensão acima de 2,7 ou 2,8 volts estão em boas condições. 3,8 está novinha. Essa também. Essa também. Opa! Dei a maior sorte. Peguei uma bateria que estava completamente nova. Se soubesse disso, não teria nem desmontado. Então, ó, todas essas aqui eu posso aproveitar. Então, todas elas passaram de 2,8 volts, né? Se tivesse algum caso, deixa eu pegar aqui. Bom, aqui, ó, eu tenho duas células que eu já havia retirado que estão em
estão com tensões um pouco baixas, ó. 2,32. Não, essa aqui tá boa também. Bom, essa aqui mesmo estando abaixo de 2,7, ela pode ser recarregada sim, né? Então existe uma grande chance de que eu recupere essa bateria. E até baterias que estejam com tensão de 1 volt, né? Pode ser que se possa recuperar. Existem técnicas aí que dão uma sobrevida para elas. Então o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, eu vou terminar de carregar essas aqui até que elas atinjam a carga máxima, né? Que é conseguida aos 4,2 volts. Assim que ela atingir 4,2 volts, aí eu vou fazer a descarga dela. Então eu vou ligar um resistor em série com essa bateria e ele vai ficar descarregando enquanto eu meço a corrente que circula por ela. Então, por exemplo, coloco um resistor aqui e ela vai descarregar fornecendo uma corrente de 1 ampere. Aí eu faço um gráfico da corrente em função do tempo, né, do número de horas, e eu vou saber quantos ampere-hora ela ainda pode armazenar. Bom, agora que nós já selecionamos algumas baterias que podem estar em bom estado, nós vamos fazer o seguinte, vamos carregar essas baterias usando um desses carregadores. Então a bateria é encaixada aqui e eu plugo na tomada. Uma bateria dessa leva cerca de 4 até 6 horas para carregar. Quanto mais demorar para carregar, melhor, porque é sinal de que ela está realmente armazenando muita carga. Porém, se passar de 6 horas e a carga não tiver terminado, significa que ela não está atingindo mais a tensão máxima. Então é uma bateria que está com problema. Não significa que eu vou jogar ela fora não, dá para aproveitar ela também. Bom, mas vamos supor que após 4 horas, 4 ou 5 horas, essa bateria carregou e essa lâmpada vai indicar que ela está carregada. Então essa lâmpada, esse LEDzinho que está aqui, ó, ele começa a carga na cor vermelha e assim que termina a carga, né, quando a bateria atinge 4,2 volts, esse LED fica com a coloração verde. Esse outro tipo de carregador aqui, ó, ele faz o seguinte, encaixa a bateria aqui dentro, esse LED também começa com a cor vermelha, só que à medida que a bateria vai carregando, quando chega próximo de 4,2 volts, esse LED se torna laranja, depois amarelo e finalmente verde, indicando que a carga está terminada, né? Então eu sou avisado com antecedência de que o carregamento está no final do processo. Bom, independente de qual carregador que eu vou usar, né? São carregadores específicos para bateria de lítio e nesse primeiro momento eu vou ter que carregar uma a uma, então é um trabalho de paciência. E assim que elas estiverem carregadas, eu vou fazer o seguinte. Eu bolei esse dispositivo, né? Ele consta, ó, isso aqui, ó, foi construído com aquele cabo paralelo de fio de telefone, porque ele contém bastante ferro na composição, né? Então ele é mais ou menos elástico. Então eu tenho algo parecido com uma mola que está aqui, ó. Numa das extremidades eu coloquei um LED. Esse LED está ligado em série com um diodo e esse diodo serve para dar uma certa proteção para esse LED, né? Eles são projetados para funcionar com 3 volts e essa bateria, quando completamente carregada, tem 4,2 volts. Então, para proteger, para dar alguma proteção para esse LED, né, eu coloquei esse diodo aqui em série com ele. Tem que prestar atenção, né, porque tanto o LED quanto o diodo conduzem corrente apenas numa direção. Então, eles têm que estar sincronizados aí. O LED cria uma barreira de potencial que não deixa chegar aos 4 volts no LED, né? Chega um pouco menos. Então, quando eu conectar aqui, importante, né? Aqui eu tenho um resistor. Esse resistor aqui, ó, eu tinha a intenção de que ele permitisse a passagem de uma corrente de 500 mA. Infelizmente, ele não funcionou, né? Tá passando uma corrente um pouco mais alta aí. Então, quando ligado, ele funcionaria assim, ó. Então, esse LED iria servir para dar uma indicação para mim de que a bateria está chegando perto do final da carga dela, né? O final da carga dela não é carga zero. Ela tem que terminar ali com 2,7 volts mais ou menos, né? Na verdade, recomenda-se que ela termine com 3 volts. Então, chegou ali próximo de 3,7 volts, esse LED vai começar a apagar, né? E então eu venho e desligo. Enquanto isso, eu vou medir qual é a corrente e qual é o tempo que durou essa descarga. Vou fazer um gráfico e a área desse gráfico indica para mim quanta carga tem na bateria.
Falou em gráfico, o pessoal está achando que é complicado, né? Se preocupem não, que tem um macete aí também para evitar de construir esse gráfico. Bom, esse resistor aqui deixou passar uma corrente mais alta do que eu estava esperando. Então eu usei arame de cerca elétrica, né? E fui esticando o arame e medindo qual a corrente que passava pela bateria. Até que, com o pedaço de fio que eu consegui, eu fiz essa serpentina aqui. Então, por essa serpentina passa exatamente meio ampere, ou próximo de meio ampere aí, né? Bom, então eu construí aqui um gráfico, né, da corrente medida em miliampere pelo tempo medido em horas. Então eu vou fazer o seguinte: com um multímetro eu vou medir qual é a corrente que passa nessa bateria, né, durante o processo de descarga dela. Então, deixa eu ver aqui. Isso aqui vai no negativo. E aqui no positivo. É o contrário. É o contrário. Bom, então aqui, ó. Não sei se dá para ver aí, 0,47 miliamperes, né? Próximo de 500 miliamperes. Então, esse valor ali eu venho e marco no gráfico. Então, iniciei a carga, né, 0,47 ou 470 miliamperes. Então, venho aqui no meu gráfico, vou imaginar então que aqui é 1 ampere, meio ampere estaria aqui, 0,47. Se você usar papel milimetrado, você vai ter um gráfico melhor, né? Então eu vou anotar aqui e já deixo aqui do lado, 0,47. Bom, e então esse aqui é o meu tempo zero, né? Começa a contagem. À medida que essa bateria, que o tempo vai passando, né? Após 1 hora, 2, 3, essa corrente vai caindo. Eu não vou medir essa corrente em frequências muito altas, não. Então eu vou medir a cada 1 hora, por exemplo. No início eu vou medir a cada 1 hora. Então ela vai sofrer uma queda muito pequena. Depois, na segunda hora, uma outra queda. Esses valores eu vou anotando aqui. Então, a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, próximo do final, né? Quando a tensão estiver chegando ali próximo de 3 volts, né? Eu vou parar o processo quando a tensão chegar em 2,7 volts. 2,7, 2,8 volts. Aí eu vou medir qual é a corrente que a bateria estava fornecendo nesse instante. Então, a gente teria um gráfico mais ou menos assim. Então o gráfico seria mais ou menos isso. Então isso aqui, ó, é corrente e o tempo. Então essa área aqui, essa área representa a carga que essa bateria consegue guardar. Lembrando, né, da definição de corrente elétrica, corrente é carga dividido pelo tempo. Então se eu quero saber qual é a carga, pego o tempo, passo para cá multiplicando, né? Então, ó, carga é corrente vezes o tempo, né? Então, ó, I vezes T. Se o gráfico fosse constante, né? Se o gráfico fosse constante, era simplesmente multiplicar a base pela altura do retângulo que a gente tinha obtido. Só que, infelizmente, essa figura aqui é um trapézio, né? Então, essa área é a área do trapézio. Mas eu posso, né? Aquele negócio que eu falei, que dava para acochambrar, né? Então aqui, ó, pego o maior valor e o menor valor da corrente, né? Os gráficos vão estar sempre associando assim, ó, uma corrente aqui com o tempo ali. Então eu pego o maior valor, faço uma média, né? E imagino que o meu trapézio é um retângulo que faz isso. Bom, dá uma aproximação, né? Só para melhorar o cálculo aqui, né? Para não ter que trabalhar com a área do trapézio aí. Se bem que na internet vocês têm a fórmula prontinha aí. Então, calculado isso daí, você tem o valor da carga fazendo esse cálculo, né? Então, numa bateria que já está sendo reciclada, né? Se você encontrar numa bateria que antes tinha 2.000 mAh, se você encontrar 1.500 mAh, essa bateria está ótima para uma bateria reciclada, né? Então, esses valores aí estão bons. Então, um outro jeito de... relembrando aqui, né? Como é que a gente poderia obter? Um jeito de obter uma carga não muito aproximada, né? Já que a gente vai usar isso para acionar uma lâmpada no acampamento, um ventilador, né? Não é para um equipamento cirúrgico, né? De precisão hospitalar ou para alguma pesquisa científica.
Vou usar isso no mato, né? Então, você pode simplesmente fazer o seguinte, ó, imaginar que a corrente foi de aproximadamente meio ampere ou 400 miliamperes durante 3 horas, 4 horas, e simplesmente multiplica o tempo pela corrente e pronto, você vai encontrar uma carga aproximada para ela. É uma boa aproximação também, já que nem todas as baterias vão ter a mesma carga, né? Então vão estar variando ali e a gente vai usá-las em grupo, né? Então a gente vai somar a carga de cada uma delas. Então, ó, essa aqui vamos supor que tenha 1.500 miliamperes hora, né? Essa daqui tem 1.600. Essa daqui tem só 1.000, né? Eu vou somar aqui, ó, e aí eu somo a carga de cada uma delas. Então eu vou obter uma bateria, né, um grupo de baterias que vai ter uma carga aí 1, 2, 3, 5 mAh, por exemplo. Para fazer essa junção, né, para unir essas baterias, eu vou fazer o seguinte. Vou colar, eu vou soldar, né, um pedaço de fio elétrico nos terminais. Depois disso eu vou juntá-las, né? Ah, importante, né? Vou pegar e passar cola aqui em cima e aqui embaixo para isolar esses eletrodos, né? Agora a gente vai cuidar da questão de segurança. Então a gente vai cobrir com cola a parte superior e a parte inferior, depois de ter feito essa solda aqui, ó. E aí eu vou juntar várias dessas baterias, vou colá-las uma a outra também e criar um banco parecido com isso daqui, ó. Então aqui estão as baterias, elas foram unidas com cola, os terminais foram cobertos, tá vendo? Com cola, principalmente aqui, ó, na junção, a carcaça toda é o polo positivo. E aqui no centro, deixa eu pegar uma melhor, aqui, ó, a carcaça inteira dela é o polo negativo, que está exposto aqui atrás. E aqui no centro eu tenho o polo positivo. Então, em algumas baterias, essa casca pode se romper, pode sair o isolante aqui, ó, e ocorrer um curto-circuito. Então é muito importante a colocação dessa cola aqui em cima para não deixar esses fios se moverem mais. Feito isso, aqui eu tenho um banco de baterias. Eu posso depois, no final do processo, fazer aquilo de novo. Pegar esse meu resistor aqui, ou até mesmo esse outro, né, já que ele dissipa uma corrente mais alta, e fazer esse teste novamente, né? Carrego o banco inteirinho, faço o teste novamente para ver quanta carga ficou acumulada aí. Né? Fiz isso e descobri que esse banco tem 6 ampere-hora. 1, 2, 3, 4, 5, ele tem 5 células e esse banco tem 6 ampere-hora. E não são as melhores baterias, né? As melhores baterias forneceram um banco lá melhor, tá com 11 ampere-hora. Bom, isso daqui serve para mim ligar um ventilador no mato, né, no acampamento, ou em casa mesmo, no caso da falta de energia. Vou construir também uma lâmpada. Vou adaptar uma lâmpada residencial, uma lâmpada de LED, projetada para 220 volts, e vou construir um banco com baterias para ela ser acionada para se usar no teto da barraca também. Então, isso será mostrado nos próximos vídeos. Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, né, acompanhem os outros, que os outros realmente vão ser interessantes. Essa aqui é a parte chata, né? Infelizmente, a gente tem que montar esses bancos aqui e ter alguma noção de quanta energia ele me fornece, né? Para mim não carregar esse peso à toa para o mato, e descobri lá que tinha muito pouca carga e não me serviu para nada. Então, nos próximos vídeos, vou mostrar como a gente constrói, faz uma adaptação para construir um ventilador e uma lâmpada para se colocar no teto da barraca, e você vai ter dentro da sua barraca uma lâmpada tão potente quanto a que você tinha no teto da sua casa. Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo, mas existe um método mais prático e rápido para se carregar o banco depois que ele estiver todo junto, né? Então eu não vou ter que carregar bateria por bateria, né? Naquele processo que dura de 4 a 6 horas. Então existe um método aí que a gente carrega o banco inteiro num processo que vai durar aí umas 4 horas. Então até mais, pessoal.